Oi, pessoal, tô aqui de novo para dar a última dica de processo penal. E fiquei devendo, quer dizer, devendo não, deixei um suspense no ar em relação aqui à prisão domiciliar, medida cautelar e prisão domiciliar, pena, no caso do artigo 117A, como condição aqui do preso em regime aberto. Vou explicar duas coisas para vocês. Uma, prisão domiciliar, pena, tá? Do 117 da Lei de Execução Penal é diferente de prisão domiciliar, medida cautelar do 317 e 318. Inclusive, modificada essa prisão domiciliar, medida cautelar, modificada aqui pelo Estatuto da Primeira Infância. Aquele lá do primeiro take que eu disse a você, olha, modificou o artigo 6º do Código de Processo Penal, o Estatuto da Primeira Infância. Ok? Deu uma modificada aqui nessa prisão domiciliar. Qual é a grande diferença? Essa prisão domiciliar, medida cautelar, eu vou ter ela como substituta de preventiva. Medida cautelar, substituta de preventiva. É isso que você vai ler aqui no 317, ok? O 318 são as condições dessa prisão domiciliar, medida cautelar. Não confunda com essa prisão domiciliar, que é pena, que aqui está como condição de regime aberto, mas que os tribunais superiores entendem perfeitamente que quando se trata de doença grave, pode ser tanto no regime fechado, quanto no regime semiaberto e também no regime aberto. As condições são diferentes, estão no 117 da Lei de Execução Penal. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Onde é que está a Lei de Execução Penal? Aqui, em todo o processo penal que a gente viu. A Lei de Execução Penal, ela começa aqui, com a sentença condenatória, réu preso. E aí, a gente tem várias observações aqui a serem feitas. Uma, primeira, a competência do juiz da execução penal, que você tem que ter muito cuidado com o artigo 66 da Lei de Execução Penal. Por quê? Porque ele vai te trazer, e você que vai fazer analista, vai cair execução penal, vai cair competência, ok? E você tenha cuidado com essa competência do juiz da execução penal. Deixa eu te explicar uma coisa. O juiz da execução penal está lá no 66. Ele tem toda aquela competência. Tudo que você for pedir em relação a isso, quando ele tiver uma sentença condenatória em relação a tudo que está no 66, livramento condicional, regime semiaberto, remissão de pena e uma coisa importantíssima, que é a aplicação da lei nova, ok? A aplicação da lei nova a o preso sentenciado que está cumprindo pena, você vai pedir a aplicação ao juiz da execução penal, ok? Deixa eu explicar uma coisa a você, tenha muito cuidado com isso, porque a novatio legis, aquela lá do artigo 2º do Código Penal, se o camarada estiver sentenciado, condenado e cumprindo pena, o juiz da execução penal é que é o competente para declarar essa aplicação de novatio legis in melius, ou seja, a lei que beneficia de qualquer forma o sentenciado. Essa competência é do juiz da execução penal. Tenha cuidado com isso. Outra coisa que você tem que ter cuidado é com as súmulas, certo? Vale salientar aqui que eu tenho o artigo 105 que fala da sentença penal condenatória transitada em julgado, quando o réu estiver preso. A carta de guia é a base inicial para o processo de execução penal, ok? Só que você tem que ler a súmula 716 e 717, que fala que quando o réu estiver preso, você pode sim expedir a guia provisória, enquanto pendente de recurso, para você fazer a execução da pena desse sentenciado preso, beleza? Não deixe de ler essas súmulas, não. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, muito importante, é o recurso. O recurso em relação a o que o juiz da execução decide, artigo 66, o recurso é o agravo em execução. Artigo 197 da Lei de Execução Penal, e não deixe de ler a súmula 700, ok? O prazo e mais. Ele se assemelha ao RESE, recurso em sentido estrito, inclusive com o juízo de retratação. Nunca se esqueça disso. Deixa eu só te dizer uma coisa, dá uma lidinha na súmula vinculante 56, certo? Que vai te dar um caminho interessante. Foi, eu acho que, se eu não me engano, foi a última súmula vinculante editada.
dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha no artigo 102 da Lei de Execução Penal, que não pode condenado estar em cadeia pública, certo? A cadeia pública é para presos provisórios. E dá uma lida especificamente no artigo 36 da Lei de Execução Penal, que é o quê? É o trabalho externo do preso em regime fechado. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Foi um prazer estar aqui passando essas dicas pequenas. Que pena que foi pequeno, tá? Mas eu espero ter ajudado bastante você nessa luta. Deixa eu dizer outra coisa para você. Dá uma estudada, dá uma revisada e vem para cá, porque eu estou te esperando no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.